Mais uma vez, bom dia aos amigos, aos antigos, sejam bem-vindos, a igreja também seja bem-vinda nessa manhã, que a graça e a paz do nosso Deus possa estar com vocês essa manhã. É muito bom poder estar na casa de Deus e a gente estudar esse tema, o roteiro da vida. Quantos aqui já pensou que é o roteiro da vida? Você já fez o seu roteiro da vida? Quantos já fizeram? Sabe que quando você fala de roteiro, você fica pensando assim, mas que tipo de roteiro que seria esse? Quando nós vamos viajar, o que a gente tem que fazer? Tem que ter um roteiro, saber onde você vai e o que você vai fazer. Quando você está numa empresa trabalhando, não tem o roteiro do dia, ou seja, as tarefas do dia vai ser isso. Por exemplo, se você trabalha no hospital, você tem ali o roteiro. Se você trabalha numa empresa, ou numa escola, ou numa faculdade, ou em casa de família, ou em comércio, ou em qualquer outro ambiente de trabalho, você tem que ter um roteiro. A igreja também ela tem um roteiro, o roteiro de quarta, sábado, domingo. Ela tem o manual da igreja, ela tem as 28 crenças que, não é um roteiro que vai dirigindo a vida das pessoas. Aqui vocês vão entendendo algumas imagens que de fato esse roteiro tem a ver conosco. Primeiro, o roteiro é algo que você segue um script, ou escola, trabalho, família, ou aposentadoria, e então você cria essa possibilidade de usar e seguir um único caminho. Então nós precisamos de um roteiro para a vida. Então nessa manhã você vai entender que tipo de roteiro que é isso, e será que esse roteiro tem a ver comigo, com você, nessa manhã? Obviamente que sim. Bom, o roteiro é um padrão para a vida, porque a maioria das pessoas, ela tende a seguir algo melhor. Por exemplo, a imagem você vê a escola de Harvard nos Estados Unidos, que é a melhor faculdade do mundo. E ali, ir para os Estados Unidos é o quê? É um sonho de consumo, talvez, para muitos. Talvez para outros sonho de consumo seja ir para a Europa, ou talvez para a Ásia, ou para a África, ou para os continentes americanos, que seja da continente da América, América Central, América do Sul, não sei, mas cada um tem um roteiro de padrão para a vida. Agora, um roteiro do melhor trabalho. Talvez hoje você tenha a sua profissão, mas você almeja ter algo melhor para a vida, e também seu tipo de roteiro. A melhor casa, imaginou? Nada melhor do que ter um conforto. Isso é pecado? Obviamente que não é. Mas muitas pessoas fazem disso com algo melhor do que Deus. Talvez o melhor carro. Esses carros, essas imagens que vocês estão vendo aí, são lançamento para 2027. Imagina ter o melhor carro do ano seguinte, ou desse ano talvez. Ou talvez você ter também o melhor roteiro, ter um pacote desse de dinheiro, quem não vai querer, né? Ou talvez um ouro que talvez você acha está bruto, depois lapida, prepara para ter uma barra de ouro de 1 quilo. Isso também é um certo roteiro também, que muitas pessoas pegam. Outros também querem um casamento feliz. Será que existe casamento perfeito? Existe família perfeita? Obviamente que não, todos têm suas dificuldades, mas porém, quando tem um roteiro de ter Deus no centro, as coisas caminham melhor. Talvez o roteiro de ter o melhor filho ou filha. Ontem, por exemplo, aconteceu um incidente na COPC, ontem pela manhã, indo para o trabalho. 2 homens foram assaltar um policial militar e aí foram alvejados. Um morreu, o outro foi preso. E ali muitas pessoas falam o seguinte: nossa, coitado. E outros disseram o seguinte: olha, infelizmente é menos 2 que faziam arte. Porque quando a pessoa quer fazer algo de bom, ele não está no caminho largo, que são 2 tipos de roteiro: o caminho largo e o caminho estreito, cada um faz a escolha. Mas aqui os pais têm a oportunidade de orientar os filhos para ter um roteiro diferente da vida. Talvez um roteiro para ter uma velhice boa, para que quando chegar e descansar, até na hora da morte, da trabalho, sabe disso? Ou seja, quando você tem um roteiro de um plano funerário, e aí acontece a morte, uma coisa inesperada, e aí a família fica desesperada porque não tem aquela estrutura para pagar o plano funerário, tudo aquilo para enterrar a pessoa. Também é uma forma de ter um roteiro. Também temos a questão que a vida exige regras. A vida não é apenas cenas, ela reage a mudanças de atitude e escolhas individuais. Reescrever a história exige coragem de quebrar padrões repetitivos. Então o roteiro da vida é algo que nós precisamos no nosso dia a dia. Porque sem um roteiro, sem um norte, o ser humano não consegue fazer as coisas. Por exemplo, em cada trabalho, eu pergunto para a igreja: tem algo sim ou não? Sim. Tudo tem algo na vida. Existe algo para tudo.
Se não existir alvo para nós fazermos coisas, o que vamos adiantar estarmos aqui? Então, se eu e você estamos aqui, nós temos um roteiro de chegar aonde? De chegar no céu. Então temos que ter um roteiro. Agora, já ouviu aquela frase? Eu vim de família humilde e agora eu sou rico. Com base em relatos de superação, essa mudança costuma envolver quebra de padrões, mudança de mentalidade, educação e esforço, educação financeira e foco no próprio caminho. Como aquele irmão ali do Provai Verde. A família dele, de Vale do Jequitinhonha, que é uma região de Minas Gerais. Eu nasci em Belo Horizonte, então Vale do Jequitinhonha é uma região de Januária, próximo dali, região muito pobre, norte de Minas, e realmente uma região terrível, de seca. É como se fosse a parte da Bahia, a parte da sequidão, ou talvez a parte do Ceará ou do Nordeste do próprio Brasil, aonde tem parte seca e parte de água. Então assim é o Vale do Jequitinhonha. Agora, imagina você ter esse roteiro de casa aí. Quantos aqui já conheceu casas assim? Simples, do modo simples, tranquilo. Isso também é um roteiro de vida, de pessoas. Se olharmos para o passado, a gente vai ver pessoas assim. Quando a gente olha para essa cena desses alimentos aí, tudo simples, tudo feito de fogão a lenha. O angu, o quiabo. Você tem lá no fundo uma farofa de cenoura. Você tem ali aquele piqui, para quem gosta ou não gosta. Você tem a couve, você tem o do lado aqui a mandioca, você tem ali um frango com quiabo. Então tudo isso é típico, é o roteiro da vida das pessoas que seguiam atrás. Nessa outra imagem, para quem gosta aqui é de jiló. Está aí um prato típico, farofa de jiló, é excelente. Embora eu, Daniel, não gosto muito de jiló. Mas eu me lembro uma vez que uma pessoa fez jiló, tirou o amargo e ficou uma beleza. O jiló que atrapalha é o amargo. Agora, interessante que entre jiló e jurubeba, eu prefiro jurubeba. Jurubeba é uma planta verdinha, você cozinha no arroz, é bem amargo, mas é ótimo para o organismo. Mas aí está aí uma receita que você pode fazer. Biscoito de polvilho, pão de queijo, aquele biscoito doce. Então tudo isso também é um roteiro da vida. As pessoas, quando você vai para qualquer interior de Minas Gerais ou de qualquer outro estado, tem esse hábito de fazer isso. Mas nada se compara com pão de queijo de Minas Gerais. Qualquer lugar pode fazer, até no Mato Grosso faz chiba, que também pão de queijo é excelente, mas não se compara com o pão ali. Temos também esse roteiro da vida também, das pessoas que tinham tempo para conversar. Elas passavam minutos, talvez, em fogueiras na rua, em fogueiras na roça, no meio do mato, ou no próprio fogão a lenha dentro de casa, conversando. E a luz era a luz de lamparina, ou seja, azeite. Não é uma luz como essa hoje que temos hoje. Então, é uma vida diferente. Hoje, por causa do celular, as pessoas não têm tempo para conversar. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, as pessoas têm tempo para conversar um com o outro, porque é aproximadamente 2 horas de almoço. Então eles são bem tranquilos, calmos, relaxados. Ali pega a erva, coloca numa cumbica de ferro e vai tomar o tereré. Lá no Rio Grande do Sul, para quem vai tomar o chimarrão, que é a coisa quente. E eu convivo com os dois lados de pessoas. Por exemplo, quando eu trabalhei no Mato Grosso do Sul como obreiro bíblico, ali um grupo de irmãos me chamou para almoçar no sábado. Aí tinha os irmãos do Mato Grosso, que era da própria região ali de Campo Grande, e os irmãos do Rio Grande do Sul. E aí, em pleno sábado, estava super quente, o irmão fez o chimarrão, pegou o chimarrão, tomando aquilo, o olho ele enchendo de água, ele tomando, vamos tomar, irmão, vamos, Tchê. Eu falei, não, não vou tomar. E o outro tomando um tereré, que achei engraçado, um tomando água quente e o outro tomando água gelada, porque o calor é intenso. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, se você estiver na sombra, é em torno de 40 graus, no sol é um pouco mais de 50, então a temperatura é assim. Quando é época de frio, é frio, é época de calor, é calor, mas é um povo muito bacana. Quem vai para lá, se você for para lá no sentido de manter a forma, você vai ficar um pouco mais cheinho, porque lá todo mundo, toda casa que você vai, você tem que comer, se você não comer é desfeita, porque o povo quer, vamos comer à vontade, é chipa, sopa paraguaia, é muita massa, é muita carne, é o costume do sul, Mato Grossense, é a cultura de lá, mas eles têm esse roteiro há muitos anos, é um povo bacana, tranquilo. E aí você tem também o roteiro que muitos hoje estão perdendo hoje, que é pensa pai, pensa mãe. Quantos já ouviram dessa época aí? Lembra disso? Hoje poucos filhos fazem isso com os pais hoje.
Ou uma vez chega assim, desculpa a palavra que eu vou usar aqui agora, e então velhinha, qual é que é a sua? E aí usa essa gíria hoje, infelizmente essa é a grande realidade. Não tem mais aquele senso de respeito para com o pai e para com a mãe. Então isso é um roteiro da vida que muitos aprenderam, que a maioria são pessoas já maduras e experientes. Eu estou dizendo aqui, você vai entender isso porque ainda deve se manter esse padrão. Bença pai, bença mãe. Quem ainda tem seu pai e sua mãe que ainda mantém esse padrão ainda? Olha que beleza. Eu não tenho pai nem mãe hoje mais, mas eu tenho pessoas de consideração quando eu vejo bença mãe, bença tia. Então isso é importante manter. Também tem o roteiro das brincadeiras também, que era a nostalgia que você fazia no passado, bolinha de gude, carrinho de rolimã, ioiô e tantas outras brincadeiras que eram coisas do passado. Hoje eu pergunto para a igreja, você conhece jovens que ainda fazem esse tipo de brincadeira hoje ainda? Talvez poucos fazem isso hoje, mas a maioria fica mais no eletrônico, no celular, ou tablet e assim por diante. Mas é importante voltar a isso daí. E também a época da escola, quando as merendas eram assim, era o chinelo, você colocava ali um grampo, você colocava um prego para segurar, você tinha um livro Caminho Suave, você tinha aquela merendeira de plástico ali, o que eu levava para a escola, a minha era assim também, dessa forma, chinelo dessa forma, que era assim de pano, ou artesanal, o roteiro da vida, éramos felizes. Também você tem aqui, ó, a época que você usava quichute, conga, bamba, essa sandalinha que as meninas usavam, dava um chulé tremendo, mas era o que elas tinham na época, entendeu? Sandálias assim, esse quichute, o quichute, o bamba e o conga também, era danado para dar chulé também. A gente era felizes. Então imagina esse roteiro da vida, eram opções da época para os homens e para as meninas. Agora, imagina agora a época dos vizinhos que sentavam nas calçadas para conversar à noite. Pergunto para a igreja, hoje a gente pode fazer isso hoje na rua? Não tem mais segurança. Vê como que muda as coisas? Vê como que o roteiro da vida vai mudando ao longo da história, ao longo do tempo. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês aqui não são imagens, parece imagem antiga, mas são coisas reais, que a gente viveu lá nos anos 70, 80, 90, ou quem viveu aqui um pouco em 1950, 40, não sei, mas quem é da geração dos anos 70 para cá, até 2000, você tem uma outra visualização, mentalidade, outras coisas adiante. A geração de 2010 para frente é uma geração totalmente diferente. Até 2000 ainda pode se contar um pouquinho diferente, mas de 2005 para frente já começa a mudar todo o contexto, todo o roteiro da vida. E agora então, você vê que as pessoas, elas hoje estão aqui, presas dentro de casa, em apartamentos, em casas, não tem mais tempo, porque após pandemia, ou durante a pandemia, muitos só que ficaram em casa. E aí muitos falaram o seguinte, a economia vem depois, aí a gente vê o desastre como é que está o mundo hoje. Tudo isso porque o roteiro da vida foi mudado. Mas aqui nos conta que os fenícios eram grandes navegadores, mas eles tinham algo que eles não tinham para direcioná-los, que era a bússola. E a bússola, ela mostra o norte que a pessoa deve fazer. A humanidade necessita de uma bússola, de uma orientação segura. Que tipo de bússola é isso? Convido a igreja da forma que você está agora, vamos fechar os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor mais uma vez nessa manhã. Suplicamos que ao abrir da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale a mente e o coração de cada um de nós. Perdoe nossos pecados, fortaleça a nossa fé e nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Amém. Muito bem, vamos lá. É necessário um roteiro que nos oriente para um destino feliz. Onde poder encontrar essa orientação segura? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, versículo 1 e depois o verso 2. Gênesis é o começo de tudo, como nós já sabemos, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. A palavra do Senhor, você pode abrir o seu celular, tal, ou a Bíblia Física, ou a Bíblia Papel, que é melhor. Diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
A palavra no princípio quer dizer no bará. No bará quer dizer a criação de Deus, no hebraico. Deus criou todas as coisas. Essa palavra bará quer dizer o seguinte: Deus afirmando que Ele é o Criador, mantenedor e provedor de todas as coisas. No princípio, no bará, Deus criou tudo. Então, como encontrar então a fonte da orientação segura do roteiro da vida? Diz Jesus que cego, guiando cego, o que vai acontecer? Vai cair para o precipício abaixo. Agora, notem que vem algumas perguntas. Você crê na existência de Deus, sim ou não? Sim. Você crê na existência do universo, sim ou não? Sim. Porque nós acabamos de ler, no princípio, no bará, Deus criou os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. O homem não veio da evolução, o homem não veio da evolução do macaco, o mundo não surgiu através da explosão do Big Bang, como faculdade, escola de ensino até hoje, ainda continua nessa teoria. E agora a teoria darwinismo, ela então está incorporando coisas novas com a ciência, para dizer que a coisa vai evoluindo de acordo com a tecnologia. Então o darwinismo criou essa questão da evolução ao longo da história. Então já são mais de 200 anos que o darwinismo comemora isso. E Darwin, ele foi um teólogo, foi cristão, mas todas as vezes que ele estudava essa teoria, ele ficava fora de si. O seu primo falava: Darwin, para de estudar isso. Mas ele continuou em tudo. Mais tarde, Darwin acabou voltando para Deus. Mas o relato diz claramente que essa teoria da evolução foi uma teoria demoníaca, a história das espécies que evoluiu segundo a teoria do homem. Mas a gente sabe que não é isso. Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então o mundo não existe por acaso. O relógio não existe sem relojoeiro. A invisível mão do Criador norteia o destino da humanidade. Então o roteiro da vida é a Bíblia Sagrada. Sem a Bíblia Sagrada a gente não tem um norte para a vida. Você percebe que a lição dessa semana falou da importância de valorizar a palavra de Deus. Essa semana agora vai falar sobre a importância de como estudar e viver mais a palavra do Senhor. Resumindo a lição, ela nos orienta como viver dentro da palavra de Deus, como pregar a palavra de Deus, como aqui estava a equipe da recepção, porque nós como cristãos temos que ter 3 coisas conosco, que é chamado CRM: comunhão com Deus, missão e relacionamento. Então, o que a recepção faz aqui, o que tem feito, é o que? Acolher, chamar as pessoas, tratar bem, independente se seja branco, negro, pobre ou rico, mas receber a todos, indiferente se ele é de grupos especiais como o mundo coloca por aí, pessoas que, olha, eu não sou mais homem, não sou mais mulher, então, independente de como receber, porque nem toda a igreja está pronta para receber esse tipo de pessoas. Imagina você chegar aqui agora uma pessoa que é prostituta, vende o corpo, com a roupa então bem curta, ou quase nada. Qual seria a reação das mulheres? Ou a reação dos homens? Imagina se chegar alguém que se diz uma coisa ou outra, e aí qual seria a reação da igreja? Então tudo isso a recepção está atenta para acolher, para tratar bem e mostrar que, embora aqui são pessoas pecadoras, pessoas redimidas, lavadas pelo sangue de Cristo, mas são pessoas que estão aqui como corporação, como pessoas que entendem que aqui no hospital o médico é quem? É Cristo. A Bíblia é a bússola, é o manual que nos orienta como chegar ao reino dos céus. Essas pessoas também têm a mesma oportunidade, porque 2 Pedro 3,9 diz que a salvação de Jesus é para todas as pessoas. Ele quer que todo mundo chegue ao arrependimento e volte para Deus. Então a humanidade precisa de Jesus, como você e eu precisamos também. Além disso, ele sabe tudo, ele tudo veio, o próprio Cristo Jesus. E ele diz mais que certamente o Senhor, o soberano Deus, não faz alguma coisa sem revelar o seu plano aos seus servos profetas. A gente sabe que a Bíblia, ela foi escrita há quanto tempo? Há mais de 1.600 anos. Levou o seu tempo de escrita. O Antigo e o Novo Testamento, Deus usou 40 pessoas. Ao longo do tempo a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. E embora Jesus falava aramaico, mas ele usava o grego mais simples, chamado grego koinós. Então Jesus, nesse contexto, ele pregava a missão de curar, ensinar e mostrar que o reino dele é o reino dos céus. Além do mais, como a gente vê a revelação,
Deus é o Criador de todas as coisas. Gênesis 1, versículo 1 e 2, acabamos de ler. A criação do mundo foi feita por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus criou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida, que é o pneu, que é o oxigênio que está em nós, e nós se tornamos ser vivo. E então ali, conforme você está vendo aí, Deus colocou o casal para cuidar do jardim do Éden. Mas com o passar do tempo, o pecado começou aonde? Começou no céu, depois veio para a terra. E aí então começou a degradação do ser humano, perdendo o tamanho e o tempo de vida. Além do mais, o pecado entrou, começou no céu, depois veio para a terra. E então Deus teve que tirar o casal do Éden. A Bíblia diz em Isaías 59, 1 e 2, diz claramente que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E assim Deus fez na vida de Adão e Eva, que hoje está no pó da terra aguardando o chamado de Cristo Jesus. E quantos entes queridos já se foram dessa igreja que, por exemplo, eu acredito que alguém que estava aqui já não está mais entre nós, porque já foi, infelizmente, foi levado para ser descansado, ou seja, a morte tomou. Não que Deus quer a morte de ninguém, Deus quer que vivamos com alegria, com saúde e com paz, mas com o passar do tempo, o pecado vai entrando e a morte, infelizmente, é uma inimiga nossa na terra hoje. Podemos morrer de morte natural ou de qualquer outra coisa, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus, para que Deus não possa nos ouvir, mas Ele está atento a cada oração, a cada pedido, a cada clamor. Além do mais, a mão do Senhor está estendida para salvar a todos que for até Ele. Portanto, o roteiro da vida é a Bíblia Sagrada. A pergunta é: você tem feito da Bíblia a sua bússola, o seu manual? Você tem feito um livro de cabeceira da sua cama? Sabe por que eu estou dizendo isso, igreja? Quando eu escolhi esse sermão para falar essa semana, para hoje aqui, eu percebo uma coisa: quantos irmãos na fé que infelizmente têm negligenciado o estudo da palavra de Deus, têm negligenciado a comunhão com Deus, têm negligenciado o aprofundar nas profecias de Daniel e Apocalipse. Aí quando vem algumas pessoas com algumas coisas novas, e ela fica o quê? Meia perdida no meio de campo. É como se fosse 11 jogadores num time de futebol e o técnico colocar ali 6 na defesa, 4 ou 5 no meio de campo e um só para o ataque, e embola todo o time e ninguém faz nada. Isso como exemplo para nós como cristãos. Nós precisamos de ter mais comunhão plena com Deus, mais tempo de qualidade com Deus, porque o inimigo ele coloca tantas coisas para tirar a atenção daqueles que querem ouvir a voz de Deus, estudar a palavra de Deus, preparar ele e outros para o reino celestial de Jesus. E aí, como Deus se revela a nós? Através de sonhos ou visões. Fala em Números 12, versículo 6. Ele tem esses meios para usar, para salvar o seu filho ou sua filha. Deus tem planos lindos para mim e para você. Mas tudo está dentro da sua palavra. Lembra lá de Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é o quê? E luz para os caminhos. Ou seja, está falando de Jesus e a palavra de Deus. Jesus em João 14, ele fala o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você vai e reporta para o santuário, quando Deus falou: Moisés, construa o santuário, divide em 3 partes, lembra lá, o pátio, o santo e o santíssimo, caminho, verdade e vida, liga tudo a Jesus. Então o plano do santuário é o plano da salvação, para nos mostrar que através de Jesus, através da Bíblia Sagrada, nós podemos entrar no reino dos céus. Amém. E é somente isso. Então ele revela o plano para nós: comunicação, através da distinção e através da revelação direta, assim como ele revelou para os patriarcas e profetas, ele pode revelar para qualquer pessoa hoje que deseja, com humildade, com oração, com simplicidade, fazer a vontade do Senhor. Deus falava com os patriarcas lá no começo, como Adão, Enoque, Noé e tantos outros. A gente sabe que Enoque andou tanto com Deus que ele foi levado para o céu. Elias foi levado no redemoinho de fogo para o céu. E assim eles hoje estão lá ao lado de Jesus, justamente com Moisés. Os demais estão aqui no pó da terra aguardando o chamado de Jesus. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que
Moisés escreveu 5 livros. Não vou deter nessa parte, você já sabe. Estou aqui só mostrando uma parte histórica rapidamente. E aí você tem outros profetas também que ajudaram a escrever a Bíblia Sagrada, tá? Você tem também aí Lucas 24, 27, que Cristo usava sempre o Antigo Testamento. Pra vocês terem ideia, o Novo Testamento foi escrito 60 anos depois. O primeiro evangelho a ser escrito foi o livro de Marcos, depois veio Mateus, depois veio Lucas e depois João, e depois veio as cartas paulinas que vai de Romanos até o livro de Hebreus. O livro de Atos foi escrito pelo Dr. Lucas. Então, começando com Moisés, todos os profetas, explicou Jesus, o que constava em toda a Bíblia. Ele estava falando dele, estava falando daqueles discípulos que estavam desanimados, que não reconheceram, e falava um método que interpretava, que era o quê? Mostrando o Pentateuco, que é de Gênesis até o livro de Deuteronômio, e toda a palavra de Deus. Aliás, o primeiro livro a ser escrito, se formos contar certo mesmo, seria o livro de Jó, que ele tem 3.500 anos na sua escrita, só que na cronologia de Gênesis até chegar ao livro de Deuteronômio. Aí ele explica a respeito, que é falando de Jesus, ele aparece na cidade de Emaús, está lá em Lucas 24, versículo 13 em diante, quando ele começa a explicar, o coração daqueles dois discípulos começa o quê? A arder. Quem é esse camarada que está ao nosso lado? Aí eles entenderam que era Jesus. Então Jesus começa a aparecer após a sua ressurreição os demais. E ele falou em João 5,39 o quê? Examinais o que nelas, o que? Julgar de ter a vida eterna. Aí quando você olha para os livros daquela época, eles não queriam seguir o Messias. Eles eram confrontados porque queriam a glória e o poder, mas não a pessoa de Jesus. Eles estudavam a Bíblia, eles sabiam de tudo, mas não queriam seguir o Mestre Jesus. E a Bíblia serve para testemunhar sobre Jesus. Alguém aqui essa manhã que já leu a Bíblia em algum momento triste da vida e se sentiu paz? Alguém aqui já leu a palavra de Deus para alguém que estava desesperado e houve aquela calma? Meu amigo, minha irmã, meu irmão, a você do canal Voz Ativa, quando você estuda a palavra de Deus, você encontra paz, você encontra alegria, conforto e acima de tudo a esperança da volta de Jesus. É isso que acalenta o meu, o seu, o nosso coração. Por que estamos aqui? Não estamos aqui apenas como clube social, como clube do Bolinha. Estamos aqui como intuito de que nós queremos chegar ao roteiro da vida, que é o reino dos céus, o reino de Deus. Cada um veio de cultura diferente, de cidade, estado diferente, cada um veio de uma família diferente, pensamento diferente, mas nós temos o mesmo intuito de querer chegar ao reino dos céus, que é a volta de Jesus. Jesus afirmava que os fariseus pesquisavam a Bíblia Sagrada, mas não para ter a vida eterna, mas para ser contraposto contra Jesus. Está dizendo aí? Além do mais, eles argumentavam, segundo os analistas, que ele estava ali não para seguir a vontade de Deus, mas para se perder a sua salvação. Você conhece pessoas assim também que pode estar estudando a Bíblia para a sua perdição? Ou seja, estuda, mas não aceita o dono da Bíblia. Querem viver com Deus, mas não querem caminhar com Deus. Conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas que às vezes estudam a Bíblia para o quê? Pegar um texto fora de contexto para arrumar um pretexto para fazer a sua própria vontade. A Bíblia, ela não tem que se adaptar de acordo com minha vida. Eu que tenho que adaptar de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia, quando ela é estudada, ela é o quê? Ela é informação ou ela transforma? Transforma. Eu já vi pessoas que eram bêbadas, passaram a ser sóbrios, pessoas que usavam droga, foram libertas, pessoas que eram homossexuais, hoje servem a Deus, e assim por diante. Porque ao longo do tempo, quando a pessoa começa a estudar a palavra de Deus, ela vai dando clareza espiritual, física, emocional, e vai dirigindo a nossa vida em todos os sentidos. E assim a gente entende que Jesus testifica dele e aponta como o Antigo e Novo Testamento que ele é o meio de salvação. Além do mais, os apóstolos escreveram os milagres de Jesus, está nos evangelhos, está aí, não vamos deter essa parte. Agora, alguns autores da Bíblia, você tem aí, como Moisés, Salomão, entre outros, vamos avançar. Você tem também o tempo que ela foi escrita, está ali no hebraico, no aramaico, no grego. Deus é o Criador de tudo, está aí, está lá em Salmo 19, verso 1, e Gênesis capítulo 1, verso 1. Então tudo isso proclama a glória de Deus. A Bíblia é um livro para ser estudado, praticado e vivido. Além do mais, qual o significado da palavra Bíblia? Quer dizer, coleção de livros.
66 livros a Bíblia Sagrada tem. Agora, Gutenberg, em 1455, ele usou 5.000 peles de animais para escrever a primeira Bíblia pensada. Porém, ao longo da história, a Bíblia foi trazida divulgada, a Septuaginta, em várias versões para chegar a nós hoje da forma que estamos. E tem os livros apócrifos também, que houve um acréscimo da Igreja Católica, chamado apócrifo. A palavra apócrifo quer dizer algo obscuro que não ocorreu, então são histórias de ficção, e aí eles contradizem os livros canônicos hebreus que então temos em mãos hoje. Quando a Bíblia foi então escrita? Levou a 1.600 anos, e aí você tem aí a data antes de Cristo. E antigamente o Antigo Novo Testamento foi escrito na Palestina, como você está vendo aí essa parte, durante o cativeiro de Babilônia, e ela foi escrita ali no Antigo Testamento. Também você tem o Novo Testamento também, que foi dentro também da antiga Palestina, que é onde Jesus estava, Síria, Ásia Menor, Grécia, pegando a Itália, toda a Europa. A palavra de Deus foi escrita ali também. Algumas traduções ela foi traduzida em mais de 2.000 idiomas. Os cópias mais antigos se encontram hoje no Museu Britânico, Londres, Inglaterra, e também no Museu de Jerusalém. Lá em Jerusalém existe um museu da Bíblia, e você tem cópias de pergaminhos originais. Por exemplo, nas cavernas de Cadu foi encontrado vários vasos que acharam cópia do Antigo Testamento, o livro de Isaías completo, e outros livros ali. O menino beduíno chutou uma pedra, esses beduínos eles vivem em cavernas, ele chutou uma pedra e caiu. Quando ele viu lá, ele viu vários vasos, chamou pessoas, retirou que vasos, ele foi comprovado. Isso é só relatado em 1948, quando foi achado esse achado importante da Bíblia Sagrada. Além do mais, a palavra de Deus ela foi escrita também através da cerâmica, tijolo, de argila, papiro, tira de papel feitas a partir de árvore de papiro, que lá no Egito se encontra, pergaminho, couro curtido e preparado de carneiro. Chama-se pergaminho por ter usado pela cidade de Pérgamo 200 anos antes de Cristo. Então está ali a escrita da Bíblia. Também o Antigo Testamento ele foi subdividido, Pentateuco, né, chamado aí o livro de história, o poético, o livro profético. E você tem também o Novo Testamento, a sua divisão. Você tem os Evangelhos, que vai até o livro de Atos, e depois as cartas, que vai de Romanos até o livro de Hebreus. E o apóstolo Paulo escreveu aproximadamente 14 cartas aí. E o livro do Apocalipse foi escrito pelo João, chamado filho do trovão, aquele homem bravo. Quando ele estava com Jesus em algum momento, Jesus estava pregando a palavra, e aí algumas pessoas não quiseram ouvir. Jesus, quer que a gente jogue e manda fogo? Você falou, calma, João, não é assim. E mais tarde, João escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas do livro do Apocalipse, e se tornou discípulo do amor e ficou ilhado sozinho na ilha de Pátmos, e aí sob condições não favoráveis, mas Deus usou para preservar a Bíblia Sagrada através de códigos e chegar até nós hoje. Então a Bíblia deve ser valorizada, deve ser estudada a cada dia. Sua verdade permanece íntegra através dos séculos, ela não mudou. Além do mais, a Bíblia é um livro indestrutível. Ao longo da história, muitas pessoas morreram, foram queimadas, Bíblias foram queimadas, mas a palavra de Deus permanece sempre. Já viu ultimamente de exemplo de coisas sendo queimadas por aí, e a Bíblia está lá e a Bíblia não foi queimada? Percebeu isso? Então isso é o quê? É a palavra de Deus que ela liberta, cura e transforma. Ela é um monumento da verdade, vamos falar o que ilumina, coisas que te dão tanto o passado, o presente e o futuro. Além do mais, as verdades são como ouro puro, polida mais brilha. Cada vez mais que estudamos, a sua verdade vai se renovando cada vez mais. A palavra do Senhor se renova cada dia para nós. Mas o que é a Bíblia? Afinal, muitas pessoas não sabem o que é isso. Muitas pessoas preferem seguir assim, eu acho, eu penso. Mas será que é assim? Não. Você deve seguir o que está escrito, ou assim diz o Senhor. Além do mais, como lemos aí, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Hebreus 4:12 fala o quê? Que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que ela entra e tira o que é mal e só fica o que é de Deus. E então a palavra do Senhor ela faz em nossa vida. Ela é como uma bússola que vai norteando a vida do ser humano. Ela vai mostrando a direção que devemos seguir. Ela vai nos ajudando a chegar aonde devemos chegar. Dom Pedro diz, eu amo a Bíblia, porque leio todos os dias. Quanto mais eu leio, mais a amo.
Joaquim Arco Verde falou claramente, o primeiro cardeal do Brasil, orientava os membros da época a estudar a Bíblia, mesmo sendo católico. Coelho Neto diz também que ele usava a Bíblia como cabeceira, porque quando ele estudava, ele encontrava paz. Aí no seu relato aí. Essa senhora, durante alguns anos, ela guardou óculos e procurou e não encontrou. Sabe onde ela foi achar seu óculos? Dentro da Bíblia. Porque deixava a Bíblia fechada, ali estava o seu óculos. Muitas pessoas fazem isso. Coloca a Bíblia no Salmo 91 como se fosse o quê? A amuleta de sorte. Como essa Bíblia deve ser. A Bíblia deve ser estudada entre casais, namorados, casais, casados, não importa, mas a palavra só deve ser estudada. Por que estudar a Bíblia? Porque é regra de fé e prática. Conhecer a Deus e sua vontade. Alimento espiritual diário, santificação e proteção. Esperança e consolo e conexão com a salvação. É importante ler a Bíblia para os filhos. Em Provérbios 22:6 fala o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar, para que ela não esqueça da palavra de Deus. Além do mais, esse texto você já conhece. Vamos ler todo mundo junto? Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. A Bíblia é a palavra de Deus. Agora, amigo, sabe o que eu entendo? Que tem muitas pessoas que dizem assim: não, a gente tem que seguir só o Velho Testamento, nós temos que seguir só o Novo Testamento. Estamos na era da graça. Será que é assim? Não, é toda a Bíblia. Acabamos de ver aqui agora. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, de Gênesis até o livro do Apocalipse. Um dia alguém me disse o seguinte: se eu quero saber sobre o Espírito Santo, eu vou ler livros, mas livros de autores cristãos. Eu falei assim: minha querida, meu querido, só no Velho Testamento você tem 88 citações que falam sobre o Espírito Santo. E quando você vai para o Novo Testamento, você tem 264, num total dá mais de 340 textos que falam sobre o Espírito Santo. E aí a pessoa diz: não, para mim a fonte do Espírito Santo são os livros de outros autores. Eu falei: para mim a fonte do Espírito Santo é a Bíblia Sagrada. Então, por que as pessoas querem contradizer? Porque acham que a Bíblia é rasa? Comece a estudar a Bíblia, pedindo a orientação de Deus. Você vai entender, você vai praticar, você vai entender o que Deus quer para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Além do mais, a Bíblia é a carta de amor de Deus para a humanidade. Agora, quais os benefícios que eu terei ao estudar a Bíblia? Olha comigo na tela. Primeiro, o que fala ali? O que mais? O que mais? O que mais? Graça, paz, libertação e proteção, encorajamento e esperança, transformação pessoal, sabedoria e direção, conhecimento geral, sentimento de alegria. Então, meus amados, vamos fazer da Bíblia um livro precioso para nós. Nos últimos dias agora, precisamos estudar profecias de Daniel e Apocalipse, porque tem surgido tanta coisa boba e banal que as pessoas têm dado ouvido para isso. Quando alguém chega para mim assim: eu não creio no Espírito Santo, eu falei: meu amigo, então você está totalmente equivocado, porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é o Espírito Santo puro em pessoa. Sem o Espírito Santo, eu e você estaríamos aqui hoje? Não. É o Espírito Santo que faz com que nós levantamos pela manhã. Aí a gente levanta daquele jeito, o cabelo lá para cima, o olho pregando. Aí se você fizer um teste de bafômetro, você levanta, ora, eu levanto, ora, a gente lê a Bíblia e passa um tempo de comunhão com Deus. A gente vai sair para o trabalho. Não importa se você vai passar 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, não importa. Mas o que importa é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas você vai acrescentar. E essa imagem aí, o que faz você lembrar? Muito bem, Lucas 2,52. Jesus tinha quantos anos aí? 12 anos. Ele estava pregando e já entre os doutores da época. E agora, aqui nessa outra imagem, ele estava aqui no templo, Lucas 4, já começando o seu ministério, pregando para as pessoas ali no dia de sábado. Ia ali curando as pessoas, fazendo o que tinha de fazer. Vamos seguir os passos de Jesus. Porque, olhando para essa imagem, o que está próximo? A volta de Jesus. Todos nós já está se cumprindo. Guerras, terremotos, fome, doenças e já está se cumprindo a cada dia. Agora o que falta para que Jesus volte? Que o Evangelho seja pregado a todas as pessoas. Quando eu falo Evangelho, eu você chegar para mim e falar o seguinte: olha, se você
não parar de comer carne de porco, você não vai entrar no reino dos céus. É assim? Não. Eu tenho que apresentar Jesus. O que Jesus é para mim, eu vou apresentar para ele, eu vou apresentar para ela. E aí vou chamá-lo para se preparar para a volta de Jesus. Num bate-papo qualquer, você pode introduzir Jesus de forma bem sutil e tranquila. Você não precisa falar assim, ó, eu sou adventista, somente eu vou ser salvo. É assim? Não. A salvação é para todas as pessoas. Fala assim, ó, Jesus ama você, ama a mim. Jesus tem uma palavra de conforto para você. Quando você lê o Salmo 29, no versículo 11 fala assim, ó, Deus quer abençoar o seu povo com a paz e Deus quer dar força para o seu povo. Salmo 29, verso 11 fala isso. Então, quando você for levar a palavra de Deus, leva uma palavra de esperança e ânimo. Apresente Jesus, que é o autor de tudo. E aí ele vai, se ele entender quem é Jesus e aceitar e obedecer, ele vai entender a Bíblia Sagrada e vai obedecer de Gênesis Apocalipse. Aí ele vai entender sobre alimentação, vai entender sobre vestuário, vai entender sobre o pedido do Senhor, vai entender sobre todas as crenças que nós acreditamos que está dentro da palavra de Deus. E assim a gente vai se preparando para a volta de Jesus. E ele vai voltar nos céus para nos dar vida eterna. Ele está vindo buscar você e a mim. Amós capítulo 4, 12 diz: prepara-te, ó Israel, porque o Senhor está para buscar cada um de nós. Agora minha pergunta: você quer se preparar para encontrar com Jesus? Amém. Quantos querem? Eu também quero, amém? Amém. Agora tem essa frase, quem que fala essa frase aí? Eu quero Cristo hoje e sempre. Então esse foi só um ensaio. Agora vamos falar bem alto. Eu quero Cristo hoje e sempre. Sabe o que a gente deve fazer, igreja? A gente deve fazer isso aqui, ó. Pegar a Bíblia e colocar como o nosso livro do coração. Faça isso agora você. Pega a Bíblia, coloca no seu coração. Fala assim, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a praticar a sua palavra. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, eu tenho observado que tem pessoas que não estão estudando a Bíblia. E às vezes quando chega uma pessoa com uma ideia diferente, a pessoa, é verdade isso, Daniel? É verdade aquilo? Será que isso eu tenho que acreditar? Falei, você está na Bíblia, bem, se não está na Bíblia, sai fora. Eu não vou perder meu tempo. Sabe, quando chegam pessoas que vêm com outras ideias meio grandes para mim, eu falei, amigo, eu não vou perder meu tempo com você. Lembra desse hino aí? O que eu falei, ó? Cristo, volte, volte já, eu não quero aqui ficar. Volte Jesus, venha logo me buscar. Cristo, volte, volte já, eu não quero aqui ficar. Volte Jesus. Então Cristo tem que voltar para levar eu e você para o reino dos céus, onde vamos viver feliz para sempre com Deus. Eu pedi para o Vitor colocar um clipe musical ali. E eu gostaria que você meditasse um pouquinho nesse clipe musical. Esse clipe musical do grupo Eves, um grupo musical já antigo, talvez não sei se tem mais na função, mas essa música ela fala justamente sobre isso, sobre a importância da Bíblia. E após ele, da forma que você está, você ora a Deus, eu vou orar a Deus aqui, depois a gente vai ter a música final com a Raquel e vamos embora. Mas Deus quer mostrar para nós a importância da palavra de Deus na nossa vida. Ouça essa música. E aí, Divan? Fala, Salatiel. E essa música? Essa música? Diga-se de passagem, este livro começou a ser escrito há 3.000 anos atrás e é sucesso até hoje. Afinal, que livro é esse? Nós estamos falando nada mais, nada menos do que da Bíblia. É claro, só podia ser. Esse livro preto, grande. Peraí, este conceito já foi mudado. A Bíblia hoje está em variados tamanhos e variadas cores. E tem até a Bíblia de bolso. Agora, para que tudo isso? Essa modernidade toda é para que você possa levá-la a qualquer lugar. Cadê a sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? E aí, Salatiel? Eu realmente não estou vendo você com a sua Bíblia. Já ouvi essa pergunta antes. É claro. A minha Bíblia é de bolso. Está aqui. Moderno. E a sua? A minha também está aqui. Apesar de não ser de bolso, mas é uma Bíblia atraente, bonita. Realmente ela é bonita. Só que mais bonito é o que está dentro. Com certeza. E mais bonito é o que está escrito. Isso é verdade. Quando eu li esse livro pela primeira vez, o meu coração mudou. Para melhor. Para melhor. Ouça como ele ficou. Vamos lá? Vamos. Quando eu li
Salatiel. Agora tem um conselho. Conselho? Tem. Quer ouvir? Quero. Vou cantar, me ajuda. Vamos lá. Não saia sem a Bíblia. Não saia sem a Bíblia. Edivan, o conselho era esse. Mas tem pessoas que saem de casa e não levam a Bíblia. E aí quando voltam, ao invés de ler, deixa aberta na estante. Dizem que há um vento de fé. Será? Algumas ficam abertas no Salmo 91 para espantar demônios. Mas Edivan, esse livro é para ler, com certeza. Pessoal, vamos ler a Bíblia. Porque nesse livro tem infinitas coisas que o nosso Criador revela. E eu vou cantar apenas duas. Vamos lá então. Na Bíblia Deus revela o seu imenso amor, revela as coisas que Ele sonhou pra sua vida. Eu entendi que Jesus é o Deus de amor, e a minha vida Ele mudou quando eu li minha Bíblia. Meu coração se encheu de amor, e eu compreendi que eu posso amar e crer no Senhor. E agora, para você que está me ouvindo, eu vou dizer alguns locais onde você pode levar a sua Bíblia. É tão simples. Por exemplo, no metrô, você pode ler a Bíblia. No ônibus, você pode ler a Bíblia. Na escola, você pode ler a Bíblia. Em casa, você pode ler a Bíblia. E no namoro, você tem que ler a Bíblia. Como? Você tem que ler a Bíblia. Ué, por que mudou? Era pode, agora tem? Até parece obrigação, né? Você vai ter que me explicar aí, mano. Eu explico. Direitinho. Com certeza. Não é questão de obrigação. Ouça bem, se está você, a sua namorada e a Bíblia, é sinal que Deus está presente. E se Deus está presente, o namoro vai bem, o noivado vai bem e o casamento vai melhor ainda. Ah, realmente você está certo. Este livro é completo, Lucas. E o livro de Cantares? Esse serve para os namorados, né? Ou quem não tem namorado. Você falou para mim? Você, para mim, para todos nós. Ah, então eu vou ler. É isso aí. Cantares, né? Exatamente. Mas tem muito mais. A Bíblia é um manual completo. De Gênesis até o Apocalipse. É inspirado por Deus. Não saia sem a Bíblia. 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 Amém, igreja? Amém. Essa mensagem, embora talvez pareça soar coisa repetitiva, mas é algo que nós devemos sempre lembrar. Porque a forma didática de um aprendizado, para quem trabalha com pedagogia, é a repetição de coisas. O método que Jesus usava é o método pedagógico de repetir, através de parábolas, exemplos, para nos mostrar a importância de estar a palavra de Deus, de manter a comunhão com o Senhor. E eu quero terminar lendo com você o último texto dessa manhã, que está em Apocalipse capítulo 22, verso 17. Apocalipse capítulo 22, 17. Aqui a divindade chama a mim e a você para a nossa entrega da nossa vida nas mãos de Deus. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 17. O texto você já conhece, mas ele fala claramente: nós devemos apreciar mais a Jesus e entender de que Ele quer dar para nós salvação, vida eterna. Além do mais, onde nunca mais teremos dor, morte, pranto e seremos felizes para sempre com Deus. Diz o texto sagrado: o Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que eu me diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser receber de graça a água da vida. A Trindade, a divindade está inteiramente à minha e à sua, nossa disposição para nos salvar, para nos dar salvação e vida plena. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é o seguinte: você deseja de que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, seja
o livro de cabeceira da sua vida. Você deseja que a Bíblia seja a bússola que vai te nortear, vai me nortear e te mostrar o caminho para o céu. Quantos querem essa manhã essa bênção para a sua vida? Amém. Enquanto a Raquel canta a última mensagem essa manhã, você quisesse que você fizesse uma reflexão hoje. Se alguém perguntar qual é a razão da fé, o que você diria para essa pessoa? O que você falaria para ele ou para ela? Falaria que esse mundo está bom? Que esse mundo tem solução? Porque cada dia que se passa, a gente vê violência, a gente vê guerra, a gente vê pranto, posso ver que é aquilo? A gente vê morte, a gente vê tanta coisa ruim, negativa acontecendo. A gente vê o mundo preocupado com o poder e dinheiro. A gente vê o mundo preocupado com feriados prolongados, preocupado com a Copa do Mundo, preocupado com política que vai ser lá para outubro, como é que vai ser, ou deixa de ser, preocupado com estabilidade, preocupado com segurança nacional ou mundial. Esse é o cenário do mundo hoje. E tudo está descrito na palavra de Deus. E agora Deus pede para mim e para você nessa manhã: ouça a voz de Deus, abra o coração para Cristo e o aceite como um Senhor e Salvador, e se prepare para encontrar com Deus. Amém. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Enquanto ela canta, você que sentisse a vontade, entendeu o recado dessa manhã, entendeu o que é o roteiro da vida, fique-se de pé, quiser vir à frente, venha, vamos ocupar aqui, e que Deus possa abençoar você, possa abençoar nós, a você amigo do canal Voz Ativa também. Ouça a voz de Deus, se entregue a Jesus e aceite como o Senhor e Salvador, e se prepare e prepare outros também para a volta de Jesus. Esse é o desejo meu, a oração em nome do Senhor nessa manhã.
Se a gente olha para João no capítulo 6, Jesus fala que Ele é o pão da vida. Aquele que vai a Ele de modo nenhum vai lançar fora. Ele, quando encontrou a mulher do poço samaritano, falou: eu tenho a água da vida e tenho o pão da vida. Cristo sim é o pão e a água, Ele é tudo para nós. É como um galho de uma árvore seca que você coloca água, coloca esterco, começa a brotar galhos bonitos e logo se torna uma árvore bonita. Jesus é tudo para mim e para você. Amém. Esse mundo que se passa não tem mais nada que dizer. Somente em Jesus a salvação, há perdão e há vida eterna. Amém. Que nessa manhã você possa sair daqui transformado, revigorados, com a certeza de que teve um encontro com Jesus. Amém. Que Ele seja o Senhor e Salvador nossas vidas. Que a gente faça da Bíblia nosso roteiro da vida para a nossa salvação em Jesus Cristo. Mas antes de orar, a oração final. Há alguém aqui que deseja vir à frente aqui, dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a ser um verdadeiro estudante da Bíblia. Alguém com essa conexão? Vem aqui, eu quero orar por você. Só da vontade do Senhor aqui. Você tem espaço. Quem sabe se o Gabriel puder filmar uma pessoa aí, se ficar na câmera para nós aí, pode subir aqui, tá? Você consegue, Gabriel, incorporar todo mundo dentro da conexão aqui para dar todo mundo? Depende, eu faço um pouco mais para trás. Você que é o cameraman hoje aí. Sabe, igreja, a gente precisa de fazer isso. Menina, né? Tem quantos meses? 3 meses. Educar a criança nos caminhos do Senhor. Tem aquele irmão Valdo aqui, já é uma pessoa madura, experiente da Bíblia. Tem outros aqui que tem pouco tempo, mais tempo de Bíblia, não importa. O que importa é que eu e você permaneçam com Jesus. Quem aqui foi batizado no ano passado? Tem aqui, 1, 2, 3, 4. Então permaneça com Deus, tá? Não saia desse caminho. Eu estou na igreja adventista desde 1986. Desde quando era moleque. Quando eu tinha 13 anos de idade, me bateu a vontade de sair da igreja. Aí eu parei e pensei assim: eu vou sair pra quê? Lá fora não tem nada que presta. Estou aqui hoje eu estou com 49, estamos nessa caminhada. Algo se baixa, já passamos, mas estamos aqui. Já tive amigos que já saíram, voltaram, outros não quiseram mais nada. Mas tenho visto pessoas que têm abandonado a fé e nunca mais voltado. Mas que Deus abençoe você que está aqui. Eu só falei tempo de igreja, que tem igreja não sabe ninguém não. Quem sabe nós é Jesus Cristo. A comunhão com Deus que vai nos salvar através da graça, que é Jesus Cristo. O que importa é que nós continuemos a caminhar, viver oração, estudo da Bíblia, frequência da igreja, pregação da palavra, que vai nos ajudar nessa caminhada rumo ao reino dos céus. E que a igreja continue assim, bacana, bonita, todo mundo sorridente. Cadê os dentes? Meus dentes aí. Muito bem. Que a igreja continue essa alegria, essa simplicidade. Eu gosto de igreja assim. Sabe, passado estava numa outra igreja também pequena lá, no Itapecica da Serra também, os irmãos bacana também, gente finíssima. Então continue assim, nessa caminhada. E quando a gente se encontrar por aí, Diadema ou São Paulo afora, estamos juntos, tá bom? Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, obrigado ao Senhor pela oportunidade nessa manhã concedida. Obrigado pela bênção, pela vida, pela saúde. O Senhor abençoe esses irmãos que deram à frente, que ficaram nos seus lugares. Ó Deus, nos ajude a viver a Tua Palavra, a estudar a Tua Palavra, porque todos os homens e mulheres da Bíblia estudaram a Tua Palavra e tiveram suas falhas, mas o Senhor transformou, curou e restaurou. Portanto, nós pedimos ao Senhor nessa manhã: restaura a nossa vida, cura cada um de nós e nos ajude com o auxílio do Espírito Santo de Deus a praticar, a estudar e a viver a Tua Santa Palavra. Abençoe essa igreja, abençoe a liderança, abençoe os membros, abençoe essas crianças, abençoe nossos irmãos que foram batizados no ano passado, que permaneçam com o Senhor, firme, ao estudar a Bíblia, a orar, a ouvir a igreja, a pregar a Tua Palavra, que é testemunhar de Jesus para outras pessoas, que assim todos possamos nos preparar e preparar outros para a volta de Jesus. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz e o Teu perdão. E obrigado pelos minutos que passamos. Obrigado por esse tempo. Nos perdoa e nos restaura. Nos conceda o batismo do Espírito Santo em nossa vida, para que assim venhamos fazer sempre a Tua vontade. Muito obrigado por tudo. Nós louvamos e agradecemos no nome de Jesus. E assim todos juntos vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita
a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, um bom resto de sábado, um bom almoço, que a graça e a paz de Jesus seja com vocês. Amém.